Hoje eu vou te apresentar os 5 hábitos para você obter um sono profundo. Bom, e o primeiro passo que a gente vai se aprofundar nesse tema é construir um ambiente adequado. Então, ou seja, o seu quarto deve ser um santuário do sono, cara. Seu quarto deve ser o melhor quarto possível para você descansar, para você repousar. Então, ou seja, cara, ter cortinas, tá? Ter cortinas. Tem que ter cortinas. Porque mesmo assim você fechando a janela, de certa forma, se você não se acorda antes do sol, o sol vai atrapalhar ainda o seu sono. As luzes, cara. Cara, elimina a luz azul. Elimina a luz azul, tá? Porque a luz azul tira o seu sono. Ela tira o seu sono. Entenda isso? Então, você ter um colchão legal, cara. Um colchão assim, cara, pode. Não precisa ser o colchão mais caro do mundo, mas um colchão assim que te dê um benefício maior, que te dê um sono melhor, que te dê um sono profundo, que te dê um sono mais estabilizado do que você se encontra hoje. Isso vai valorizar muita coisa. E não tem preço que pague para você comprar um colchão legal para você dormir. Porque o que acontece, cara? Quando você investe em coisas que vão te trazer um benefício maior do que você acha ou espera, você não está perdendo dinheiro, você está investindo dinheiro. Porque aquilo vai te trazer um benefício muito maior. Então imagina, vai melhorar o seu sono, cara. Melhorando o seu sono, olha o resultado que isso vai ter. Presta atenção. Comprando um colchão legal, isso vai melhorar o seu sono. Melhorando o seu sono, você vai ter um dia melhor. Tendo um dia melhor, automaticamente você vai conseguir se tornar uma pessoa mais produtiva. Se tornando uma pessoa mais produtiva, a sua mente vai se expandir. Então, ou seja, a sua inteligência vai se abranger no seu ambiente. Então, ou seja, a sua capacidade de inteligência, de pensar em um novo negócio e de pensar melhor vai aumentar. E automaticamente você pode encontrar os negócios dos sonhos e ter tudo que você deseja através desse negócio. Então veja que a raiz de tudo isso é simplesmente ter um bom colchão. Tendo um bom colchão, gradualmente, você consegue conquistar esses passos. Então veja como essa pequena mudança tem um resultado maior. Esse pequeno hábito de comprar um colchão e de ter um colchão legal para dormir vai mudar completamente o seu futuro. E as pessoas negligenciam muito esse fato de pequenos hábitos, mas a verdade é que isso muda muito a vida. Porque pequenos hábitos são juros compostos. Então, ou seja, eles são somados conforme o tempo para depois ter um resultado grandioso, um resultado eterno na sua vida. Mas isso só depende de você, logicamente. O segundo passo é a desconexão digital. Ou seja, você se desconectar dos seus dispositivos. Então, notebooks, computadores, celulares, tablets, videogames, tudo isso por 1 hora antes. Mas eu sei que muitos têm trabalho, têm uma rotina, então eu vou estipular 30 minutos antes. Tá? Mas realmente, cara, não pode passar de menos de 30 minutos. Então, cara, no mínimo 30 minutos. No mínimo 30 minutos, tá? É, o ideal, os especialistas indicam 1 hora. Mas eu sei que você tem uma rotina, eu sei que talvez você não consiga 1 hora se desligar disso, porque tem muitas pessoas que trabalham através de dispositivos, né? Então, de celulares, de PCs, então computadores. E isso pode dificultar bastante, mas 30 minutos, cara, 30 minutos. Nesse meio tempo, reserva uma leitura, reserva ali um momento com você mesmo, com seus pensamentos, mas elimina o celular. Elimina esses dispositivos que podem realmente prejudicar o seu sono, porque daí o seu cérebro tem mais dificuldade para ativar um modo stand-by, né? Então, seja um modo dorminhoco, um modo para descansar, um modo que o seu cérebro entra ali profundamente para descansar e ele entende que o dia terminou, o modo
trabalhar terminou, o modo dedicação e disciplina terminou, e que agora você precisa sim de uma disciplina, mas de uma disciplina para o seu sono. E você só vai conseguir uma disciplina para o seu sono se você estabelecer esses métodos, e principalmente esse, de eliminar os dispositivos da sua vida no período noturno. E o terceiro método, e um dos mais valiosos, é você se expor, se apresentar, dar um bom dia para o sol. Sim, cara. Você tomar um pouco de sol, tá? E aqui eu não estou dizendo para você ficar horas e horas no sol, porque dependendo do sol, tá? Dependendo da estação do ano que você está. Então, se você está vendo esse vídeo recentemente, você está na mesma estação do que eu. Então, nessa estação, eu não recomendo que você fique muito tempo no sol. Porque essa estação realmente, se você ficar 2, 3 horas no sol, você vai ficar mal. Você vai pegar uma gripe. Mas se você tiver em outra estação, talvez seja outro método. E aí você busca mais se aprofundar sobre isso. Mas de qualquer forma, pelo menos 10, 15 minutos você tem que ficar se expondo ao sol, dando um bom dia para o sol, vendo realmente o seu dia, cara, o seu dia começar, tá? Porque isso, estudos mostram que isso melhora o seu sono à noite. Isso melhora o seu sono. De alguma forma, isso melhora o seu sono. E esse é o nosso objetivo nesse vídeo, melhorar o seu sono, ter um sono profundo. Então, cara, isso é essencial para você manter um sono profundo, ter um sono profundo e não um sono fadigado, um sono prejudicado, um sono prejudicativo, um sono que atrapalha o seu próximo dia. Eu costumo dizer que o sono ruim é o único que consegue ter a capacidade de arruinar o seu dia presente, então o seu dia de hoje, e arruinar o seu dia futuro. Então, ou seja, se você foi para academia, se você foi bem produtivo, mas ao mesmo tempo, naquele mesmo dia você tiver um sono ruim, esse dia foi por água abaixo, esse dia foi por lixo. E ao mesmo tempo ele prejudica o seu dia futuro. Então, ou seja, você com sono ruim, você não vai conseguir ser produtivo, você não vai encontrar motivação para começar o seu dia, você vai ter mais dificuldade para manter uma disciplina. Então, realmente, o sono tem esses perigos. E o quarto passo é nutrição e hidratação. Vamos lá. Você tem que se equilibrar na questão de nutrição, então, ou seja, na questão de você comer coisas pesadas um tempo antes de dormir. Então, ou seja, quando bater ali 1 hora e meia de você dormir, mesmo que você tenha que comer alguma refeição, você tem que cuidar dessa questão. Você não pode comer uma comida muito pesada, porque isso vai prejudicar o seu sono, né? Sua barriga pesada, seu sono você vai ter mais dificuldade para entrar num sono profundo, literalmente. E a questão da hidratação é sim, você tem que beber água conforme o dia. Você tem que beber água todos os dias, pelo menos 5 garrafas de 500 ml, é o que os médicos recomendam. Então você tem que fazer isso. Mas quando estiver perto de você dormir, então, de novo, 1 hora, 1 hora e meia antes de você dormir, você tem que dar uma segurada maior na água. Não estou dizendo que você não pode tomar água, mas eu estou dizendo que você deve dar uma segurada maior. Você deve pisar um pouco mais no freio. Por quê? Porque, logicamente, você tendo bastante água na sua barriga, quando você estiver dormindo no sono profundo, você vai se despertar, você vai se acordar com um desejo de ir no banheiro, porque você tomou água demais, você ingeriu água demais. E se a pessoa tem um sono muito ruim mesmo, cara, ela demora tempos e tempos depois para conseguir voltar a dormir. Então, coloque esse tempos e tempos depois. Vamos supor que a pessoa demore 1 hora depois de ter tomado água, que eu acho quase impossível, mas tem pessoas realmente que, se o sono for muito prejudicado, elas têm essa dificuldade. Então, 1 hora, 45 minutos depois para dormir. Então, coloca aí 1 hora, 45 minutos depois para te dormir, cara, você perdeu tudo isso. E realmente perder isso não é muito bom, tá? Não é muito eficiente para a nossa saúde e também para o nosso próximo dia, porque isso vai prejudicar o nosso sono profundo, e automaticamente a gente não vai conseguir achar produtividade, encontrar bons hábitos, encontrar uma disciplina no caminho. Cuida bem essa questão, cara. Então, essa questão da hidratação e da alimentação, cuida bem, tá? Evite muita água e comidas muito pesadas 1 hora e meia antes
de você for dormir, tá? E o seu sono, logicamente, ele tem que estar ali entre 8 e 7 horas, no mínimo, tá? Para você ter logicamente, um dia melhor. E o quinto hábito e último que você deve ter é horários consistentes. Então, ou seja, estipula um horário todos os dias para você dormir naquele horário. Natan, mas a minha rotina é muito corrida, eu não consigo, cara. Para de colocar petisco. Para de colocar um petisco. Vai ter uma hora da sua rotina que você não vai ter mais nada para fazer. Acabou. Então, se tem uma hora dessa rotina que você não tem mais nada para fazer, pronto. Esse aí é o horário que você deve dormir todos os dias. E aí, todos os dias você vai dormir nesse horário. Ou seja, 10 horas. Eu não recomendo que passe das 11 horas da noite, tá? 11 horas da noite é horrível, tá? Você dormir depois das 11 horas da noite é complicadíssimo. Ainda mais se você tem que se acordar cedo no outro dia, né? E também os especialistas, os médicos também não recomendam que você vire o dia, vire a noite. Então passe da meia-noite. Então ali até 10 horas, 10 e meia é um horário legal para você ir dormir, tá? Então essa questão, estipula um horário sempre, todos os dias, repetidamente, para você dormir. E sim, nisso eu estou incluindo os dias de férias que você tiver, o feriado, o final de semana, a folga. Estou incluindo isso, cara. Durma sempre no mesmo horário, independente se for final de semana, independente se for férias, independente se for folga, independente se for feriado, cara. Durma no mesmo horário. Porque o feriado, final de semana, não estão perguntando para você se você pode ou não. Cara, simplesmente o seu sono não pergunta. Ele não pergunta, ele só quer que você tenha um sono profundo para ter um melhor dia. Se você realmente quer ter um dia melhor, um dia mais produtivo no próximo dia, você não tem que pensar se é feriado no final de semana. Você simplesmente tem que ir dormir e pronto, acabou. Sem opções, cara. Sem mimimi, sem encheção de saco. Então, estipula um horário, cara. E durma sempre nisso, mantenha um hábito. Por que, Nathan? Por que isso? Porque sempre quando chegar perto desse horário, o seu corpo já vai começar, lógico, depois de umas 2 semanas, ele já vai começar a entrar na vibe desse hábito. Então, ele entrando nessa vibe, sempre quando chegar perto desse horário, ele já vai começar a se desligar, já vai começar a se relaxar. Porque ele já vai começar a entender que esse é o horário de dormir. Então, isso vai te ajudar a ter um sono profundo automático, né? Porque os hábitos têm esse poder de ter um sono, de transformar as nossas ações automáticas. Então, ou seja, se você sempre coloca 8 horas as suas ações, né, o seu corpo vai começar a se acostumar a descansar, a ir dormir 8 horas da noite. Então, isso vai ajudar demais para você progredir, demais para você evoluir nessa questão. Então, estipula um horário correto, um horário certo para você ir dormir. Cumpra todos esses 5 métodos, todos esses 5 passos que eu tenho certeza, cara, que você vai melhorar o seu sono.